Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre algumas questões de projeto de sistemas operacionais que oferecem memória virtual implementados através de paginação. Para que esses sistemas paginados sejam oferecidos, várias decisões de projeto precisam ser tomadas. Nós já vimos em aulas passadas que em várias situações da gerência de memória de sistemas paginados, em que não temos uma solução ótima e os vários sistemas vão buscando heurísticas que deem os melhores resultados. Assim, a gerência de memória, em especial de sistemas paginados, que é algo bastante complexo, ela vem sendo desenvolvida ao longo do tempo e ela ainda não é considerada, a gerência de memória de um sistema paginado não é considerada como um problema totalmente resolvido e da melhor forma. Assim, existem várias pesquisas em andamento, porque é uma questão muito complexa, então exige que o projetista tome bastantes decisões que são muito importantes e que vão afetar o desempenho do sistema como um todo. Nós não vamos tratar aqui de uma lista muito exaustiva desse tipo de decisão, apenas de algumas decisões que eu elenquei como mais importantes. Então, a gente vai conversar um pouco sobre como é que se decide sobre o tamanho da página, na verdade, não como se decide, mas os trade-offs envolvidos nessa decisão, sobre o tipo de política de alocação de páginas, como é que o sistema operacional pode realizar um controle de carga que tem a ver com aquele escalonamento de médio prazo, do qual nós falamos em aulas passadas, e também de como é que uma política de limpeza pode tornar a paginação mais rápida, que é, na verdade, o que acontece na prática. Então, vamos começar conversando um pouco sobre o tamanho da página. O tamanho da página que a gente vem usando em quase todos os nossos exemplos, em praticamente todos, é uma página de 4 kilobytes. A gente usou esse exemplo de 4 kilobytes não apenas porque é um exemplo fácil, é uma potência de 2, mas também porque, na verdade, depois de tudo que a gente discutir, a gente vai ver que esse é um tamanho de página que tem sido usado na prática bastante nos dias atuais, na verdade, há bastante tempo. Então, a decisão do tamanho da página, ela é uma decisão que fica a critério do projetista do sistema operacional, porque o hardware ele pode até vir com um tamanho de página definido, mas o projetista do sistema operacional pode decidir por qualquer tamanho de página que seja múltiplo daquele. Então, se o hardware vier com a página de 2K, a gente pode usar qualquer tamanho que seja múltiplo de 2K. E aí, em cada transferência de dados do disco para a memória, em vez de a gente transferir uma página de hardware apenas, a gente vai transferir 2 páginas ou 3 páginas ou mais, dependendo de qual foi a decisão. Mas as páginas muito grandes, elas vão levar a alguns problemas, né? Páginas muito grandes, vamos supor uma página de 4 megabytes, né? É uma página bem enorme, só para a gente entender um pouco sobre essa discussão. Quando a gente traz código, né, da imagem do processo do disco para a memória, a gente vai trazer isso em páginas, né? São pedaços dessa imagem que vem e o tamanho desse pedaço é o tamanho da página. E a gente viu em aulas passadas que essa imagem do processo ela é dividida em vários pedaços diferentes, né? Tem um pedaço de código, tem uma parte que é para o código, tem uma parte que é para os dados estáticos, para os dados dinâmicos, ainda tem a pilha de execução. Então, quando a gente traz uma página muito grande do disco para a memória, com um pedaço dessa imagem do processo, é possível que dentro dessa página exista uma boa parte de um pedaço da imagem do processo que nem vai ser usada, né? A gente viu que nessa imagem tem um buraco, né, entre a pilha de execução que está lá em cima e a heap que está aqui embaixo, crescendo para cima, e pilha de execução crescendo para baixo, tem um buraco aí que não é usado, né, desse espaço de endereçamento virtual. Então, quando a gente traz isso para uma página muito grande, isso pode levar a uma fragmentação interna, que é, eu tenho um quadro de página, onde eu vou colocar um pedaço de código lá,
uma página lá dentro, e nessa página tem uma boa área ali que nem é usado, não é uma área usada do espaço de endereçamento virtual. A gente não viu ainda nessa altura sistemas segmentados, mas quando a gente passa para sistemas segmentados, que são apenas os sistemas da Intel, a gente tem um problema ainda um pouco maior, porque a gente vai ter essa fragmentação interna em cada segmento. Tá? Além disso, se a gente traz uma página muito grande, se a gente usa uma página muito grande, a gente desvirtua um pouco a ideia de paginação, né? Vamos lembrar por que é que a gente faz paginação, que é essa complexidade tão grande. A gente usa essa técnica de paginação para manter em memória só o que é útil, ou no momento ou no futuro próximo, né? A ideia é não desperdiçar a memória com partes da imagem do processo que não são úteis no momento, ou que não vão ser úteis no futuro próximo. Então, quando a gente usa páginas muito grandes, junto com esse conjunto de trabalho, que é a parte útil, vai vir um monte de outras informações, ou de dados, ou de código, ou seja lá o que for, que nem vão ser úteis e vão estar lá ocupando uma parte da memória. Então, essas são duas desvantagens da gente escolher um tamanho de página grande. Por outro lado, se a gente vai para o outro extremo de páginas muito pequenas, as tabelas de páginas vão ficando muito maiores. E aí, com tabelas de páginas muito maiores, a unidade de transferência para o disco é menor e a gente vai ter vários problemas. Com tabelas de páginas muito grandes, a gente vai ter o problema tanto de desperdício de memória para guardar essas tabelas de páginas, o que de certa forma é resolvido com as tabelas de páginas invertidas, mas em todo caso a gente vai precisar trazer uma maior quantidade de páginas para a memória, né? Pense que eu preciso trazer 1 mega de código de um determinado processo do disco para a memória, tá? Então isso vai levar um pouco mais de tempo, porque isso vai ser quebrado em pedaços menores que vão ser trazidos do disco para a memória. Isso vai ser mais lento. Até porque o grande, especialmente se a gente estiver falando de discos magnéticos, o posicionamento do cabeçote até chegar naquele setor específico que vai ser lido é o que mais demora. Aí você chega no setor e você lê pouquinha coisa, isso acaba não tendo um custo-benefício adequado. E podem acontecer mais faltas de páginas com mais frequência, né? Porque as páginas são menores e aí a gente vai precisar de mais páginas, e mais faltas de páginas provavelmente vão acontecer com maior frequência. Então a gente também tem desvantagens de escolher páginas menores. E aí a ideia é que o tamanho da página nem pode ser muito grande, nem pode ser muito pequeno. E com páginas pequenas, esqueci de falar, a gente também precisa de uma TLB bem maior, porque o conjunto de trabalho ele vai ser composto por um número maior de páginas, já que as páginas são menores. Então, o ideal é que a gente tenha páginas que nem sejam muito grandes, né, muito pequenas, e ao longo do tempo, né, das pesquisas em sistemas operacionais, observou-se que 4K tem sido um tamanho adequado, apesar de outros tamanhos, como 8K, por exemplo, também poderiam ser usados, tá? Uma outra questão que é importante da gente discutir um pouco aqui é em relação às políticas de alocação de páginas. A gente falou bastante sobre alguns algoritmos de substituição de páginas, e nesta ocasião em que a gente conversou sobre eles, a gente não conversou sobre essas páginas vítimas que vão sair da memória, a que processos elas pertencem. Então, existem basicamente duas abordagens nesse caso, uma abordagem global e uma abordagem local. Numa abordagem local, se um determinado processo causou uma falta de página, a página vítima, que é a página que vai ser escolhida para sair da memória e abrir espaço para uma nova página que vem do disco, essa página tem que ser do mesmo processo que gerou a falta de página. Então, é como se esses processos recebessem um tamanho, uma alocação de memória de um tamanho fixado pelo sistema operacional e tem que operar nesse tamanho fixado pelo sistema operacional. Já
a outra possibilidade é uma política de alocação global. Então, se um processo gera uma falta de página, nada impede que o sistema operacional, aquele algoritmo de substituição de páginas, que aquele algoritmo escolha páginas de outro processo que já não estão sendo mais usadas e, de acordo com a inteligência, com o critério desse algoritmo de substituição de páginas, aquela outra página seria uma página mais adequada para sair da memória. E aí, sendo uma política global, a gente pode escolher, o sistema operacional pode escolher como vítima uma página de outro processo que não gerou a falta de página. Claro que quando ele faz isso, ele diminui a alocação do processo que gerou, ele aumenta a alocação do processo que gerou a falta de página e ele diminui a alocação do processo que vai ter uma página vítima, tá? Então, só para ilustrar esse tipo de decisão, a gente tem aqui a memória, né? Como é que essa memória está sendo alocada em determinado momento, e para cada página que está aqui na memória, a gente tem a idade. O que está escrito aqui é a idade, mas esse é aquele algoritmo que escolhe o que tem o menor valor aqui dessa idade para sair, que é o algoritmo que foi a página que foi menos recentemente usada, tá? Então, se a gente imaginar que esse processo A causou uma falta de página, então, se a gente estiver usando uma política de alocação local, tá? Esse processo A, ele está concentrado aqui nessa área aqui de memória, e se a gente usar uma política de alocação local, dentre essas páginas apenas do processo A, essa página 5 vai ser escolhida e a página 6 vai ser trazida do disco para cá. Já se a gente estiver usando uma política de alocação global, existe uma outra página aqui que tem um valor ainda menor para essa referência. Então, significa que essa página foi referenciada há mais tempo ainda do que essa página 5. E aí, essa página B3 seria escolhida como vítima para sair da memória e abre espaço para essa página 6 que precisa vir para a memória. Como eu falei antes, né? Quando a gente tem uma política de alocação local, essa alocação aqui para cada processo ela é meio que fixa, enquanto que a global ela permite que a gente tire quadros de páginas que antes serviam a um determinado processo e passam a servir a outro processo, tá? E aí, quando a gente usa políticas de alocação global e local, como quase tudo em sistemas operacionais, a gente vai ter vantagens e desvantagens, né? É claro que uma política de alocação local talvez seja muito mais fácil de implementar, apesar de ter que tomar a decisão de quanta memória vai ficar alocada para cada processo. Então, o algoritmo local ele determina essa fração, enquanto que o algoritmo global deixa que a fração de memória usada por cada processo seja modificada dinamicamente ao longo do tempo, de acordo com a demanda de cada processo, tá? Então, os processos que demandam mais memória vão acabar provavelmente usando mais memória do que os processos que demandam menos memória. Quando a gente pensa naquele conceito de conjunto de trabalho, que são as páginas que o processo está usando agora, que precisam estar todas na memória para que ele consiga executar, né? Para que a próxima instrução consiga ser executada, se a gente tiver numa política de alocação local, uma alocação para um processo que é muito pequeno, a gente pode ter um problema de ter um conjunto de trabalho que é maior do que a fração da memória alocada para aquele processo. E aí isso vai gerar o thrashing, são faltas de página que ocorrem uma atrás da outra, porque na verdade as páginas que a gente está tirando daquele processo são páginas que fazem parte do conjunto de trabalho e que em breve elas vão ser necessárias novamente e vão ter que ser trazidas do disco de volta. Então isso leva a uma lentidão enorme do sistema. Isso a gente pode pensar que isso é mais comum de acontecer em um algoritmo que usa alocação local, né? Porque já que essa fração vai ser fixa. Ao mesmo tempo, se esse conjunto de trabalho é muito pequeno e essa fração é fixa, a gente pode ter um certo desperdício de memória de ter alocado para um determinado processo uma memória que nem é tão útil para ele, porque o conjunto de trabalho dele é muito menor do que aquela alocação,
tá? Então, são alguns problemas que a gente tem com a alocação local, tá? E a alocação global, ela é adequada desde que a gente saiba como fazer isso de forma adequada, já mudar, tirar quadros de páginas de um processo e dar para outro processo, tá? Voltando aqui, só para concluir, né, relembrar que esse thrashing que pode ser causado, especialmente quando a gente usa uma política de alocação global, ele torna o sistema bastante lento, né, porque o sistema tem que parar o tempo todo para fazer paginação. Então, só para a gente resumir, quando a gente usa algoritmos de alocação, uma política de alocação local, a gente pode ter uma maior chance de ter thrashing. Isso não significa que numa política de alocação global a gente não vai ter, tá? Inclusive, se é o nosso próximo tópico, como é que a gente resolve isso. Tem mais chance de ter thrashing. A gente pode ter faltas de páginas ocorrendo em outros processos, quando muitos quadros de páginas da memória estão livres, mais alocados para um determinado processo. E a gente também tem, que é o desperdício também, que a gente pode ter quando a gente tem uma alocação maior do que o conjunto de trabalho. Tá? Quando a gente olha para um algoritmo, uma política de alocação global, parece ser mais adequada porque permite que o sistema vá se ajustando aos tamanhos dos processos ao longo do tempo, mas a gente tem que lembrar que pode ser um pouco mais lento de fazer essa atualização, de remover uma página e trazer outra para a memória, porque dado que eu posso retirar uma página de um processo que não é o que causou a falta de página, e o processo que causou a falta de página é com os dados desse processo que o sistema operacional está trabalhando agora. Então, eu tenho que atualizar lá a tabela de páginas, relacionar nas entradas de processos, nas tabelas de páginas de processos que não são os que estão rodando agora, né? Processos que estão bloqueados ou que estão prontos. E aí, na verdade, se a gente usa uma tabela de páginas invertida, isso vai ser mais simples. Inclusive, é por isso que a tabela de páginas invertida ela tem sido mais usada nos sistemas mais modernos, que usam 64 bits, tá? E aí, como eu falei antes, né, a gente precisa, quando a gente pensa num sistema que tem uma política de alocação global, a gente precisa definir qual é o critério que a gente vai usar, qual é o algoritmo que o sistema operacional vai usar para tirar essas páginas esses quadros de páginas de processos que não estão precisando deles, né, que estão muito ricos, vamos dizer assim, e dar para os pobres, que são os que estão precisando mais daqueles quadros de páginas no momento, tá? Então, a quantidade a métrica que é usada para fazer isso comumente é a quantidade de faltas de páginas por segundo, é a frequência de faltas de páginas. Então, para cada processo, o sistema operacional pode manter essa métrica, qual é a frequência em que ocorrem faltas de página daquele processo. E aí o sistema operacional, o projetista do sistema operacional vai estabelecer 2 limiares, tá? Muitos sistemas, muitas atividades dentro do sistema operacional operam dessa forma, com 2 limiares, um limiar baixo e um limiar alto. E aí, quando de tempos em tempos esse processo vai precisar rodar, né, para verificar como é que está a frequência de faltas de páginas. E aí, quando um processo está com um limiar muito baixo, tá, abaixo desse limiar B, coloquei aqui como B o limiar, é porque esse processo está sofrendo pouquíssimas faltas de página e a ideia é que, se for preciso tirar a página de alguém, a gente pode tirar desse processo, já que parece que ele está com mais quadros de página do que ele precisa de fato. Enquanto que a gente estabelece também um limiar alto para essa frequência de falta de páginas. E aí, se um determinado processo está sofrendo muitas faltas de página por segundo, ultrapassando esse limiar, significa que esse processo ele precisa ganhar mais quadros de página. E aí, todas as vezes que houver uma falta de página desse processo que está com limiar muito alto, provavelmente numa política de alocação global,
A página vítima, né, que vai sair para poder uma página desse processo receber algo, é uma página de um processo que está com o limiar baixo de frequência de falta de página. E assim, ao longo do tempo, vai se ajustando a quantidade de quadros de páginas que vai ficar alocada para cada processo, ou sendo usada por cada processo. Tá? O objetivo seria manter todos os processos no nível aceitável, que é o nível entre A e B de frequência de faltas de páginas. E aqui a gente tem uma figura para ajudar a gente a entender um pouco melhor isso, né? A gente tem o nível alto de frequência de faltas de páginas, aqui esse eixo Y é faltas de páginas por segundo, é a frequência de faltas de páginas, e o eixo X é o número de quadros de páginas alocados. Então, cada vez que um processo ultrapassa esse limiar A, provavelmente é porque ele tem menos quadros de páginas alocados para ele e ele precisa de mais quadros de páginas para vir para esse intervalo aqui entre A e B de frequência de falta de página, que é o intervalo esperado adequado. Tá? E quando um processo ultrapassa esse limiar B para baixo, né, quer dizer, ele tem menos faltas de página por segundo do que esse limiar inferior, então significa que esse processo pode perder alguns quadros de página e passar a ter uma frequência maior de falta de páginas e vir para esse intervalo aqui do meio, tá? Mas fica uma questão, né? Quando todos os processos estão com nível alto de frequência de falta de páginas, né? Quando todos os processos estão por aqui, né? Eles estão com menos páginas do que eles precisariam ter. O que é que está acontecendo, né? O que vai acontecer é o thrashing, que é como eu falei, a gente tem uma chance maior de ter thrashing, que é a ultrapaginação, com algoritmos de política de alocação local, mas a gente também pode ter thrashing numa política de alocação global, que é nesse caso, todos os processos estão apresentando uma frequência alta de faltas de páginas. E aí o que é que a gente pode fazer? O que pode ser feito é que periodicamente o sistema operacional ele pode varrer a memória e escolher não mais uma página vítima, mas processos vítimas. E aí esses processos vítimas, eles vão ser levados, todos os quadros de páginas que estão hoje alocados para páginas desses processos, eles vão fazer o swap out desses quadros de páginas para o disco, tá? Levar esses processos para lá, esses processos vão ficar num estado de pronto suspenso, né? Eles podem até estar prontos, não estão bloqueados, mas eles não podem rodar, porque eles não estão em memória, e o sistema operacional não quer que eles estejam em memória agora, porque estava havendo thrashing no sistema, tá? Esse é o famoso escalonamento de médio prazo, sobre o qual a gente conversou quando a gente falou sobre escalonamento e gerência de processos no nosso módulo anterior. Claro que essa decisão de que processos saem da memória para o disco e quando é que esses processos voltam e quando esses processos voltarem, que outros processos precisam sair da memória para o disco, isso é uma decisão bastante complexa, que vai ser feita pelo sistema operacional. Claro que não existe, como a gente não tem um oráculo, não existe a solução ótima para esse problema, e o sistema operacional tem que trabalhar tentando manter o grau de multiprogramação adequado para que a CPU não fique ociosa, porque se a gente tirar muitos processos da memória e por um azar a gente deixar lá quase todos os processos são limitados por entrada e saída, a chance da CPU ficar ociosa vai ser alta. Então, o sistema operacional tem que fazer o swap out desses processos pensando no grau de multiprogramação que deve ser mantido para que a CPU não fique ociosa e também no mix de processos, né, limitados por entrada e saída e limitados por CPU, que o ideal é que a gente tenha um mix desses processos e não apenas processos de um único tipo nesse espectro. E aí, quando acontece muito thrashing, que são faltas de páginas sucessivas, né? O que é que acontece no fundo, né? Se for como a gente estudou, né? Como a gente estudou
ao longo desse módulo, né? Então, uma instrução vai ser executada e aí ela gerou uma falta de página, né? Tem um pedaço dessa instrução que não está na memória. Essa página onde esse pedaço da instrução está, ou seja, dado, seja código, precisa ser trazida do disco. Mas verificou-se que não existem quadros de página livres na memória. Estou aqui lendo esse quadrinho aqui. Aí não existem quadros de página livre, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que rodar o algoritmo de substituição de páginas, que está representado aqui, para escolher uma página vítima e, enfim, trazer essa página do disco para a memória. Nessa ocasião, pode ser que a gente precise copiar essa página vítima para o disco, se ela estiver suja, né, com o bitm modificado. E aí pronto, depois desse processo, o quadro de página foi liberado, traz a página necessária para a memória, executa o processo, né? Executa aquela instrução que gerou a falta de página. Aí a gente está em thrashing e aí a próxima instrução gerou novamente uma falta de página. E aí não tem quadros livres na memória. O que é que vai acontecer? A mesma coisa. A gente vai executar o algoritmo de substituição de páginas. Talvez seja preciso copiar a página vítima para o disco, se ela estiver suja. E aí, enfim, página liberada. E aí daqui a pouco outra falta de página, isso tudo novamente, né? Se a gente for pensar direitinho nesse processo, não parece eficiente que esse algoritmo de substituição de páginas execute na hora que acontece a falta de página, né? Na hora que acontece a falta de página, o ideal é que o sistema operacional já tenha uma lista inteira das páginas, dos quadros de páginas disponíveis para serem usados nesse momento, tá? E aí, como é que isso é feito, né? Esse algoritmo de substituição de páginas, ele não deve rodar só quando ocorre uma falta de páginas, ele deve rodar de tempos em tempos, assim como tantas outras atividades do sistema operacional que a gente já comentou aqui. Então, é um processo que vai ficar o tempo todo em execução, não é bem em execução, porque esse processo vai dormir, vai acordar, realizar a tarefa que ele precisa realizar, ele dorme de novo, acorda, realiza a tarefa que ele precisa realizar. É assim que funciona esse tipo de processo. A gente chama esses processos de daemons, tá? No sistema operacional, quando vocês forem ver quais são os processos que estão rodando, todo processo que termina com a letra D, ou quase todo, né? Porque se for um processo do usuário, o usuário tem o direito de colocar qualquer nome que quiser, mas, em geral, se termina com a letra D, é um daemon, que é o D de daemon. E o daemon tem essa característica, é um processo que roda em background. Em geral, quando é um processo, quando é um daemon do kernel do sistema operacional, esse daemon começa a rodar assim que o sistema é iniciado, e aí ele entra nessa execução em background, e fica nesse loop de dorme, acorda, realiza sua tarefa específica, dorme, acorda, realiza sua tarefa específica. E aí vai existir um daemon que é específico para olhar como é que está o uso da memória, marcar quadros de páginas como sendo os quadros de páginas que podem ser usados quando houver faltas de página no futuro próximo. E com isso, esse daemon permite que a paginação seja muito mais rápida, porque quando ocorre uma falta de página, a gente não precisa perder tempo rodando o algoritmo de substituição de páginas, porque ele já foi rodado e ele já tem lá uma lista de páginas, de quadros de páginas que podem ser usados. E isso vai tornar a paginação, inclusive nessa ocasião, se tiver páginas sujas dentro desses quadros de páginas, elas já vão ser copiadas para o disco. Então, esse tempo que era perdido antes para identificar o quadro de página, copiar para o disco, se fosse uma página suja, esse tempo não é mais perdido, tá? Esse daemon de paginação, ele vai rodar de tempos em tempos. No Linux, ele é chamado o K de kernel swap daemon, swapd. E ele vai rodar de tempos em tempos, tentando manter o número de quadros de páginas livres em um nível aceitável. Qual é o nível aceitável? Mais uma vez, ele vai usar 2 limiares, tá? O número de quadros de páginas livre baixo, o número de quadros de páginas livres alto, que são esses dois aqui. Free pages low e free pages high. Esse é o alto e esse é o baixo.
Como é que esse daemon opera? Né? Ele é um processo que vai dormir de vez em quando quando ocorrer um certo timeout, né, um tempo expirar, ele vai acordar e vai verificar a quantidade de páginas livres na memória, que a gente está chamando aqui de L. Se essa quantidade de páginas livres da memória estiver adequada, quer dizer, se estiver entre esse limiar de páginas baixo e o de páginas alto, tá? Se ele estiver entre esses limiares, então ele não vai fazer nada, ele volta a dormir, que é esse passo 5 aqui. Se essa quantidade de páginas livres for maior do que esse limiar de páginas livres alto, significa que tem muitas páginas livres. Ele também não precisa fazer nada, mas ele pode dormir por mais tempo, já que tem tantas páginas livres. E se a quantidade de quadros de páginas livres for menor do que o limiar baixo de páginas livres, então ele vai rodar o algoritmo de substituição de páginas para escolher X páginas vítimas até que ele alcance um número de páginas livres que seja menor do que, aqui está errado, menor do que esse limiar, que seja maior do que o limiar Free Pages Low, ok? E aí, com isso, a gente termina a nossa discussão sobre questões interessantes sobre o projeto de sistemas paginados. Até a próxima!